Bom, Cristiano, é um prazer estar aqui contigo novamente. Obrigado pelo convite. O tema tributário é sempre um tema quente e não falta discussão a respeito disso, né? Eu diria que hoje os principais tributos que impactam o setor atacadista são os tributos indiretos, que a gente chama. O principal deles é o ICMS, com certeza, principalmente para os atacadistas que fazem operação interestadual, né? E o novo imposto que a gente brinca, né, Tomás, que é o ICMS-SP, que é como se fosse um imposto novo, e o PIS e COFINS. Se bem que o PIS e COFINS numa escala muito menor, porque quando houve a mudança da legislação em 2001 e 2002, e o PIS e COFINS se tornou não cumulativo, a sistemática de créditos e débitos, houve uma situação mais favorável para o setor, que antes pagava 3,65 sobre o faturamento. Mas hoje há uma discussão ainda do PIS e COFINS sobre quais os créditos que empresas comerciais podem tomar, que é o caso dos atacadistas e distribuidores. E eu acho que tem outros dois tributos que até recentemente impactavam muito, que é a questão do imposto de renda e contribuição social para as empresas do setor, e a grande maioria está no lucro real. O imposto de renda e a contribuição social são dois tributos relevantes, porque conceitualmente são 34% sobre o lucro das empresas. Então nós temos um grande sócio na nossa rentabilidade, que é o governo federal. 34% imposto de renda e contribuição social em cima das empresas. Em cima do lucro das empresas. Quase na mesma medida, a proporção da carga tributária do país, que é 36,5%, é isso? Do produto interno bruto brasileiro. Isso, tudo que se produz no Brasil e comercializa, 35%, 36% é relativo a tributos. Ou seja, saber um pouquinho a opinião do Tomás, isso é uma carga pesada para o empresário no dia a dia, né, Tomás? Como é que você lida com isso na sua empresa? Olha, de fato, o Simone já colocou muito bem, né? Falar dos impostos diretos e indiretos, o grande problema para o setor, né, são os impostos que geram distorções no mercado. Porque o imposto de renda, o PIS e COFINS, são impostos que eles têm uma incidência independentemente de operação estadual, interestadual. Se você está no norte, sul, nordeste, a incidência é a mesma. O grande problema do setor é ter que lidar com as operações interestaduais, com a guerra fiscal, que tudo isso tem implicação no caso do ICMS e como o Alessandro falou, do ST, que também é ICMS, mas de uma outra forma de recolhimento, né? Então, o setor, eu vejo que o grande desafio, o grande problema do setor, que a gente vive já há mais de 20 anos, está no ICMS. Esse é o grande problema. E como é que está essa questão do ICMS atualmente, Alessandro? Bom, a guerra fiscal continua no Brasil, né? Então você tem estados que ainda continuam concedendo incentivo fiscal e atraindo empresas que constituem filiais, sejam filiais virtuais, às vezes só faz o cross-docking, ou filiais que têm estrutura física. Em contrapartida, os estados que são estados onde existem grandes mercados consumidores, eles tentam fechar os seus mercados consumidores e proteger os seus empresários locais. E para isso eles criaram a AST, a substituição tributária, as antecipações tributárias. Então existe uma grande disputa dos estados querendo atrair empresas pelo incentivo fiscal e outros estados querendo se proteger. A questão da guerra fiscal teve recentemente um precedente interessante, que foi o Distrito Federal, que houve um acordo, né, com o FAS, onde todos os incentivos concedidos anteriormente pelo Distrito Federal foram convalidados. Então as empresas que usaram e tiveram vários problemas de execução fiscal, problemas com o Ministério Público no Distrito Federal, tiveram os incentivos convalidados, e dali para frente se proibiu a concessão de novos incentivos interestaduais, né? Porque o grande problema no Brasil da guerra fiscal são as operações interestaduais, né? O Tomás foi na veia. Esse é que é o problema, você exportar incentivo fiscal entre os estados. O incentivo fiscal dado para venda interna, que agora Brasília, Distrito Federal, voltou novamente com
decreto para poder dar um incentivo para o setor atacadista para a venda interna, esse visa única e exclusivamente favorecer o mercado local e atrair as empresas que têm potencial de consumo de venda naquele mercado. Então, a primeira grande atuação que tem que se ter para corrigir essas distorções do mercado são as alíquotas interestaduais. Então, como eu disse, Brasília foi um precedente no que pode acontecer no Brasil com os incentivos. Se convalida todo o passado e daqui para frente se proíbe o incentivo fiscal interestadual. Outro exemplo do que pode acontecer, que também dá uma noção do futuro, é o que fez com os importados, né, Tomás? Que é você reduzir as alíquotas interestaduais para 4%. Então, os estados que davam incentivo fiscal para a venda dos produtos importados e que atraíram muitas empresas para os seus estados, com a redução da alíquota interestadual, arrefeceu os ânimos dos incentivos fiscais. Esses estados deixaram de ser atraentes e, eventualmente, existe um PL, né, no Senado, uma resolução do Senado, aliás, justamente para reduzir as alíquotas interestaduais e diminuir esse efeito que os incentivos fiscais têm. Agora, de que maneira esses incentivos fiscais interferem na competitividade da sua empresa, especificamente? Cris, o grande problema é o seguinte, depende da postura de cada empresa, né? Se você é uma empresa que utiliza desse mecanismo para você poder atuar no seu estado, ou seja, eu que tenho uma operação, praticamente 90% da minha operação é no estado de São Paulo, né? Tudo aquilo que vem através de outros estados que dão benefícios fiscais para outras empresas, ele acaba entrando no estado de São Paulo, né, com um diferencial de preço comparando-se com quem está operando aqui dentro do estado e não está utilizando desse mecanismo. O grande problema é que no meio de tudo isso ainda tem a questão da ST, né, que é uma outra questão que estados que concedem benefícios fiscais não firmaram um protocolo com o estado de São Paulo para que o ST seja recolhido lá no estado de origem, né, em benefício ao estado de São Paulo, coisa que ocorre entre os estados, São Paulo e Minas Gerais, ou seja, um atacado que esteja fazendo uma operação, uma venda para um varejista aqui do estado de São Paulo, ele já tem que recolher antecipadamente o imposto do ST, né, em benefício do estado de São Paulo, nessa operação, antes de entrar no estado. Os estados que concedem o benefício fiscal e que não têm esse protocolo com o estado de São Paulo, gera uma possibilidade, né, de esse ST entrar, não ser pago na entrada, né, e aí esse ST ele é de responsabilidade do contribuinte que está adquirindo o produto de fora do estado, a ser recolhido, né, e o grande problema é que muitas vezes esse ST acaba não sendo recolhido. Então, isso amplifica muito as distorções que a gente tem que enfrentar no mercado de preço, né, porque você está lidando com uma situação que você não tem como, não está sob o seu controle. Depende da postura do pequeno varejo, de determinadas empresas, né? Então, isso interfere não só no nosso negócio, em relação à venda, em relação ao negócio, isso interfere na estrutura do mercado, né? Essas distorções que acabam sendo geradas por conta de imposto são distorções grandes, e isso faz com que o pequeno varejo sinta-se inseguro em comprar esse ou daquele. Então, ele tem que comparar preço antes de comprar. Ontem até a gente estava na palestra sobre o canal indireto, né? Estava se discutindo a questão da grande ruptura que existe no pequeno varejo, né? Essa grande ruptura, ela acontece porque o pequeno varejo, ele, pela insegurança de estar fazendo o melhor negócio, ele se obriga, ele vê que ele precisa fazer a cotação. Na média, existem 12 atacados atendendo cada ponto de venda aqui no estado de São Paulo, né? Na média, 12 atacados. Então, ele vai comparar preço entre os 12. Nessa comparação, nem sempre ele consegue, muitas vezes, de quem ele comprou não entregou, ele acabou não comprando, ou seja, acaba gerando problemas estruturais no mercado,
tanto no pequeno varejo, quanto no atacado, até na indústria. Ou seja, é um problema estrutural que infelizmente, a gente espera uma solução, né? E os estados estão tentando, mas infelizmente a gente não conseguiu encontrar ainda um modelo que seja realmente eficiente, eficaz. Tomás, vamos para um rápido intervalo, mas eu quero voltar com você. Se você puder falar qual seria esse modelo ideal, ou de Simone complementar qual seria esse modelo ideal, agradeço. Mas antes, vamos falar um pouquinho da nossa revista Distribuição. Ela é editada pela Editora Brasileira do Comércio. Se você ainda não conhece, pode acessar o www.newtrade.com.br ou baixar o PDF e a revista Abastecimento, que é voltada para o pequeno varejo. Acesse o www.newtrade.com.br, aí você pode baixar a edição do mês. A revista Abastecimento ela é bimestral, já a Distribuição é uma revista mensal. Dito isto, vamos para o nosso rápido intervalo aqui na BAD 2014 Curitiba e já voltamos com mais assuntos sobre tributos. A CEP está presente no dia a dia do setor atacadista distribuidor e é com grande satisfação que vemos ao longo dos anos a evolução da logística no setor. Estamos no Brasil há 16 anos e possuímos uma ampla rede de centros de serviços, aproximadamente 20 pontos espalhados por todo o território nacional. Temos a certeza que a solução de pooling de paz de contentores facilita a logística das organizações, reduz custo, aumenta a eficiência e, mais do que isso, é um elemento fundamental para viabilizar as melhores práticas de sustentabilidade ao meio ambiente. A cada novo dia, meu prazer, minha alegria, é poder alimentar você, é cuidar para que você possa viver melhor. Quero te fazer bem, te fazer bem feliz. Gostamos de fazer bem o que te faz bem. Piracanjuba. De poucos clientes e muitas filas, para muitos clientes e nenhuma espera. De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade. De uma equipe que cuidava dos processos para processos que otimizam as equipes. A TOTUS existe para tornar nossos clientes mais competitivos. Junto com eles, criamos histórias de sucesso. Transforme seu negócio com o software de gestão da TOTUS. Pensando juntos, fazemos melhor. TOTUS. Chique P apresenta o poder da mulher de ler pensamento. Ô mãe, faz um bolo de chá. Chocolate. Mãe, pode, mas volta às 11. As mulheres têm poderes. O poder de limpeza do Chique P é um deles. Com enzimas ativas, ele remove toda a sujeira, deixando as roupas limpas e perfumadas, sem você pagar mais. Chique P, poderoso como você. A CEP está presente no dia a dia do setor atacadista distribuidor e é com grande satisfação que vemos ao longo dos anos a evolução da logística no setor. Estamos no Brasil há 16 anos e possuímos uma ampla rede de centros de serviços, aproximadamente 20 pontos espalhados por todo o território nacional. Temos a certeza que a solução de pooling de paz de contentores facilita a logística das organizações, reduz custo, aumenta a eficiência e, mais do que isso, é um elemento fundamental para viabilizar as melhores práticas de sustentabilidade ao meio ambiente. A cada novo dia, meu prazer, minha alegria, é poder alimentar você, é cuidar para que você possa viver melhor. Quero te fazer bem, te fazer bem feliz. Gostamos de fazer bem o que te faz bem. Piracanjuba.
De poucos clientes e muitas filas, para muitos clientes e nenhuma espera. De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade. De uma equipe que cuidava dos processos para processos que otimizam as equipes. A TOTUS existe para tornar nossos clientes mais competitivos. Junto com eles, criamos histórias de sucesso. Transforme seu negócio com o software de gestão da TOTUS. Pensando juntos, fazemos melhor. TOTUS. Chick-san-P apresenta o poder da mulher de ler pensamento. Ô mãe, faz um bolo de chocolate. Mãe, pode, mas volta às 11. As mulheres têm poderes. O poder de limpeza de Chick-san-P é um deles. Com enzimas ativas, ele remove toda a sujeira, deixando as roupas limpas e perfumadas, sem você pagar mais. Chick-san-P, poderoso como você. A CHEP está presente no dia a dia do setor atacadista distribuidor e é com grande satisfação que vemos ao longo dos anos a evolução da logística no setor. Estamos no Brasil há 16 anos e possuímos uma ampla rede de centros de serviços, aproximadamente 20 pontos espalhados por todo o território nacional. Temos a certeza que a solução de pooling de pás e contentores facilita a logística das organizações, reduz custo, aumenta a eficiência e, mais do que isso, é um elemento fundamental para viabilizar as melhores práticas de sustentabilidade ao meio ambiente. A cada novo dia, meu prazer, minha alegria é poder alimentar você, é cuidar para que você possa viver melhor. Quero te fazer bem, te fazer bem feliz. Gostamos de fazer bem o que te faz bem. Piracanjuba. De poucos clientes e muitas filas, para muitos clientes e nenhuma espera. De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade. De uma equipe que cuidava dos processos para processos que otimizam as equipes. A TOTUS existe para tornar nossos clientes mais competitivos. Junto com eles, criamos histórias de sucesso. Transforme seu negócio com o software de gestão da TOTUS. Pensando juntos, fazemos melhor. TOTUS. Chick-san-P apresenta o poder da mulher de ler pensamento. Ô mãe, faz um bolo de chocolate. Mãe, pode, mas volta às 11. As mulheres têm poderes. O poder de limpeza de Chick-san-P é um deles. Com enzimas ativas, ele remove toda a sujeira, deixando as roupas limpas e perfumadas, sem você pagar mais. Chick-san-P, poderoso como você. A CHEP está presente no dia a dia do setor atacadista distribuidor e é com grande satisfação que vemos ao longo dos anos a evolução da logística no setor. Estamos no Brasil há 16 anos e possuímos uma ampla rede de centros de serviços, aproximadamente 20 pontos espalhados por todo o território nacional. Temos a certeza que a solução de pooling de pás e contentores facilita a logística das organizações, reduz custo, aumenta a eficiência e, mais do que isso, é um elemento fundamental para viabilizar as melhores práticas de sustentabilidade ao meio ambiente. A cada novo dia, meu prazer, minha alegria é poder alimentar você, é cuidar para que você possa viver melhor. Quero te fazer bem, te fazer bem feliz. Gostamos de fazer bem o que te faz bem. Piracanjuba. De poucos clientes e muitas filas, para muitos clientes e nenhuma espera. De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade.
De uma equipe que cuidava dos processos para processos que otimizam as equipes. A TOTUS existe para tornar nossos clientes mais competitivos. Junto com eles, criamos histórias de sucesso. Transforme seu negócio com o software de gestão da TOTUS. Pensando juntos, fazemos melhor. TOTUS. Chick-Sensei apresenta o poder da mulher de ler pensamento. Ô mãe, faz um bolo de chá. Chocolate. Mãe, pode, mas volta às 11. As mulheres têm poderes. O poder de limpeza de Chick-Sensei é um deles. Com enzimas ativas, ele remove toda a sujeira, deixando as roupas limpas e perfumadas, sem você pagar mais. Chick-Sensei, poderoso como você. Olá, voltamos ao vivo, direto da BAD 2014 Curitiba. Vamos falar um pouquinho do portal NewTrade, www.newtrade.com.br. É o portal editado pela Editora Brasileira do Comércio. Ele está com um novo layout, tem uma seção específica de tecnologia, a seção de notícias sobre o mercado, legislação, varejo, novidades do mercado, além dos vídeos da NewTrade TV. Acesse, fique por dentro, acesse o portal NewTrade, www.newtrade.com.br. Voltamos agora, direto da BAD 2014 Curitiba, com os principais tributos que impactam no dia a dia do setor atacadista distribuidor. Antes de ir para o intervalo, eu fiz uma pergunta para o Thomas, do Grupo Maranhão. Ele estava falando sobre substituição tributária, falando de que maneira ela trabalha a operacionalidade das empresas atacadista distribuidor. Agora, Thomas, qual é a solução para isso, na sua opinião? Bom, Cris, eu não sou tributarista para saber a solução. Eu posso ter uma humilde opinião, mas eu acho que, para mim, a solução ela tem que nascer da simplificação dos impostos. Acho que o grande problema que a gente enfrenta é que no Brasil existe milhares e milhares de pontos de venda, na qual existe uma dificuldade muito grande de se fiscalizar, né? E aí o Estado encontrou uma maneira, estamos falando do ICMS no caso, né? Encontrou uma maneira de tributar a partir da indústria com a substituição tributária, antecipar o recolhimento do imposto para garantir o recebimento desse imposto. Mas tudo isso ocorre porque existe uma complexidade muito grande dos impostos no Brasil, né? Eu acho que a solução está numa grande reforma tributária, profunda reforma tributária, onde se simplifique o modelo, assim como tem nos Estados Unidos, um modelo simples, está lá no ponto de venda, o consumidor sabe exatamente quanto ele está pagando do produto, quanto ele está pagando do imposto, está ali, e esse imposto ele é recolhido porque não existe nenhum incentivo para que haja uma sonegação, porque a carga também é menor. Então é melhor andar na linha, não tem muito interesse de se sonegar. Aqui, como a carga é muito grande, as distorções são muito grandes, né, acaba que o varejo acaba tendo muitas manobras, pequeno varejo. Então, para mim, eu acho que a simplificação, uma profunda reforma tributária, substituir o ICMS por um imposto único, para mim, eu acho que parte por aí. Agora, no segundo bloco do nosso programa, temos a participação aqui do senhor João Destro, atacadista do Destro Macro Atacado, que atua na região sul, São Paulo, Mato Grosso. Senhor João, obrigado pela presença aqui, pela participação, ter aceito o nosso convite. Como é que o senhor vê essa questão que o Thomas acabou de tocar? Questão são muitos tributos, a carga tributária 36,5%. Como é que fica a operacionalidade de uma empresa do tamanho da do senhor com essa carga tributária? Não só a nossa empresa, mas como todas, né? É muito complexa a operação. Ainda mais agora, quando o governo criou o SPED, né, o Sistema Público de Escrituração Digital. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande, porque somos nós, as empresas, que informam os números, as informações ao governo. Se nós informarmos errado, e a lei, muitas vezes, ela não é tão clara para dizer como tem que ser, qual é a NCM de um produto, qual é a tributação que incide,
a diversidade de tributos, produtos monofásicos, produtos com alíquota cheia, produtos que não recolhem, etc. Bom, eu acho que o Cássio tem toda a razão, mas a BAD, que representa 52% do mercado brasileiro, tudo que a indústria produz, 52% chega na mão do consumidor pela mão do atacadista distribuidor. Veja só, nós somos um elo prestador de serviço. Nós não deveríamos ter essa tributação canibal que está aí. Isso é canibalismo. Nós temos que agregar no nosso preço, em média, de 10% a 12% do valor final da mercadoria em impostos, PIS, COFINS, ICMS, e aí vem uma série de outros tributos. Isso é terrível. A indústria já pagou 7,6% de COFINS, mais 1,65% de PIS. Puxa vida, nós somos prestadores de serviço. Muitas vezes, o governo nos proíbe de tomar crédito dos insumos que nós gastamos com a frota de caminhões, com toda a necessidade dessa logística, né? E a complexidade da lei, ela traz mais responsabilidades para nós ainda. Agora, com o e-social, né? Que as empresas, não só atacadistas, mas todas as empresas brasileiras terão que se adaptar e seguir esse modelo que o governo ainda não definiu como ele quer. O governo está dizendo que vai precisar fazer, que as empresas têm que fazer, que tudo tem que ser feito de um modo eletrônico, mas ele não tem ainda uma base de programa para dizer assim, olha, tem que ser assim. Eles estão colocando isso. Aliás, eu quero deixar registrado aqui um fato muito marcante e que nós, empresários, nós precisamos rever essa questão junto à nossa base política parlamentar, a frente parlamentar de apoio do pequeno e médio varejo. Por quê? O governo, sistematicamente, ele tem transferido para as empresas muitas responsabilidades que são dele. Muitas responsabilidades, certo? Hoje, por exemplo, uma empresa que tenha um acidente de trabalho dentro da sua empresa, ela, através do Ministério Público do Trabalho, vai ser julgada, avaliada, se ela teve responsabilidade naquele acidente. O governo, o INSS, vai pagar a indenização, enfim, tudo aquilo que é preciso pro acidentado, mas regressa em cima da empresa, responsabilizando-a. Então você paga seguro de acidente de trabalho, mas o governo diz assim, não, o seguro de acidente de trabalho, ele é genérico. Agora, nesse caso aqui, a empresa foi negligente, então você é responsável, você tem que indenizar o governo pelo prejuízo que o governo teve. Então, são tantas coisas, tanto ônus, que nós, atacadistas, eu penso que nós deveríamos, assim, de imediato, agora temos eleições, vamos nos unir a candidatos que tenham consciência desse Brasil bonito, grande e rico, e façamos uma lei mais justa. Todo mundo está reclamando, o consumidor paga demais, a indústria está sufocada, o comércio atacadista principalmente, o comércio varejista, todo mundo está se queixando, e só o governo diz que está tudo bem. E olha aqui, a medida provisória 651, que tá em análise no Congresso agora, para ser aprovada, ela criou mais um imposto. Ela está criando um COFINS de 4%, né, Alessandro? Venda de cotas, por exemplo, mais 4%. Quer dizer, você já paga 4% para o Estado. Agora o governo federal quer mais 4%. É mais um tributo em cima do capital. Ora, será que não está na hora de parar com isso? Eu deixo aqui assim esse meu grito de protesto, mas eu gostaria que a ABAD, através da sua diretoria, que aliás o Emerson tem se feito presente, o Alessandro aí na jurídico, né? E
façamos, que saia daqui, desse evento aqui de Curitiba, que aliás está maravilhoso, a BAD está de parabéns pela sua diretoria, né, por tudo aquilo que tem feito, para que façamos aqui um grito para os dirigentes brasileiros, para o Congresso Nacional e para o Poder Executivo, principalmente, porque a Presidência da República, os ministérios, eles são despóticos. Eles criam e numa canetada eles destroem um trabalho que muitas vezes levou anos para ser construído. Numa canetada, né? O Congresso Nacional aprova uma lei, 513 deputados, mais 50 e tantos senadores, aprovam uma lei. A presidenta, com uma canetinha, não, ela, o julgamento dela, dos assessores dela, veta. Puxa, eu acho que é preciso ouvir a sociedade. O governo tem que ser um espelho, né, da sociedade. Eu estou falando mais assim de governo, porque, é claro, nós temos aí a responsabilidade de cumprir a lei. Claro, a lei foi feita para ser cumprida. Mas, digo mais, dentro desse contexto, a legislação brasileira, ela vem com resquícios do tempo da ditadura e do tempo em que a inflação brasileira era de 60%, 70% ao mês. Então, muitas vezes o empresário comete um deslize, por uma razão ou outra ele deixa de recolher um tributo, ou por engano, ou por não poder. Aí vem o fiscal. Vem o fiscal e mete-lhe uma multa lá de 250%. Puxa vida, será que isso é justo? O próprio STF, né, Alessandro, ele tem se pronunciado contra esse abuso, né? Então eu diria o seguinte, que os nossos parlamentares, o governo, vamos dar uma paradinha nas garras desse leão? Vamos fazer com que ele seja mais instrutivo e menos castigador do empresário? O empresário brasileiro, ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda. O nosso governo tem ajudado aí os outros países, vai lá para Cuba, vai lá para tantos outros lugares, né? Por que não olha para o empresário brasileiro para que nós tenhamos, então, aí assim, um diálogo mais franco, mais aberto? A gente sabe que o governo, ele é perdulário, né? Ele aumenta a despesa, haja visto. Depois da Constituição de 88, que o tributo era aí da ordem de 25%, veio para 34%, 36,5%, e nós continuamos reclamando. Mas o governo não para, ele cria mais tributo, está aí, ó, a 651. Ela trouxe os benefícios, claro, para quem está devendo, ela trouxe os benefícios que ele possa regularizar em até 180 meses. Só que tem uma coisa, ele está cobrando Selic, então ele não está dando nada para o parcelamento, pelo contrário, ele está castigando. Ah, mas se pagar à vista tem desconto de 100% da multa. Ok, mas e quem que tem dinheiro para pagar à vista? Então é difícil. Mas, Seu João, vamos voltar ao assunto, agora eu vou ter que dar uma cortada no senhor, porque a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas já voltamos. É a revista Distribuição, se você ainda não conhece, acesse o site www.newtrade.com.br, se cadastre e receba ou baixe o PDF. A revista Distribuição fala sobre o setor atacadista distribuidor, ela é mensal, e a revista Abastecimento, ela fala sobre o pequeno e o médio varejo, que é o cliente do setor atacadista distribuidor. Vamos para um rápido intervalo, mas já voltaremos direto da BAD 2014 Curitiba, falando um pouquinho mais sobre tributos. Meu Deus do céu. A CHEP está presente no dia a dia do setor atacadista distribuidor e é com grande satisfação que vemos ao longo dos anos a evolução da logística no setor. Estamos no Brasil há 16 anos e possuímos uma ampla rede de centros de serviços, aproximadamente 20 pontos espalhados por todo o território nacional. Temos a certeza que a solução de pooling de quadros de contentores facilita a logística das organizações, reduz custo, aumenta a eficiência e, mais do que isso, é um elemento fundamental para viabilizar as melhores práticas de sustentabilidade ao meio ambiente. A cada novo dia, meu prazer, minha alegria,
É poder alimentar você, é cuidar para que você possa viver melhor. Quero te fazer bem, te fazer bem feliz. Gostamos de fazer bem o que te faz bem. Piracanjuba. De poucos clientes e muitas filas, para muitos clientes e nenhuma espera. De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade. De uma equipe que cuidava dos processos para processos que otimizam as equipes. A TOTUS existe para tornar nossos clientes mais competitivos. Junto com eles, criamos histórias de sucesso. Transforme seu negócio com o software de gestão da TOTUS. Pensando juntos, fazemos melhor. TOTUS. Chick-san-ipê apresenta o poder da mulher de ler pensamento. Ô mãe, faz um bolo de chocolate. Mãe, pode, mas volta às 11. As mulheres têm poderes. O poder de limpeza do Chick-san-ipê é um deles. Com enzimas ativas, ele remove toda a sujeira, deixando as roupas limpas e perfumadas, sem você pagar mais. Chick-san-ipê, poderoso como você. A CHEP está presente no dia a dia do setor atacadista distribuidor e é com grande satisfação que vemos ao longo dos anos a evolução da logística no setor. Estamos no Brasil há 16 anos e possuímos uma ampla rede de centros de serviços, aproximadamente 20 pontos espalhados por todo o território nacional. Temos a certeza que a solução de pooling de quadros e contentores facilita a logística das organizações, reduz custo, aumenta a eficiência e, mais do que isso, é um elemento fundamental para viabilizar as melhores práticas de sustentabilidade ao meio ambiente. A cada novo dia, meu prazer, minha alegria, é poder alimentar você, é cuidar para que você possa viver melhor. Quero te fazer bem, te fazer bem feliz. Gostamos de fazer bem o que te faz bem. Piracanjuba. De poucos clientes e muitas filas, para muitos clientes e nenhuma espera. De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade. De uma equipe que cuidava dos processos para processos que otimizam as equipes. A TOTUS existe para tornar nossos clientes mais competitivos. Junto com eles, criamos histórias de sucesso. Transforme seu negócio com o software de gestão da TOTUS. Pensando juntos, fazemos melhor. TOTUS. Chick-san-ipê apresenta o poder da mulher de ler pensamento. Ô mãe, faz um bolo de chocolate. Mãe, pode, mas volta às 11. As mulheres têm poderes. O poder de limpeza do Chick-san-ipê é um deles. Com enzimas ativas, ele remove toda a sujeira, deixando as roupas limpas e perfumadas, sem você pagar mais. Chick-san-ipê, poderoso como você. A CHEP está presente no dia a dia do setor atacadista distribuidor e é com grande satisfação que vemos ao longo dos anos a evolução da logística no setor. Estamos no Brasil há 16 anos e possuímos uma ampla rede de centros de serviços, aproximadamente 20 pontos espalhados por todo o território nacional. Temos a certeza que a solução de pooling de quadros e contentores facilita a logística das organizações, reduz custo, aumenta... Olá, voltamos ao vivo, direto da base 2014 Curitiba. E agora o tema do nosso programa é sobre tributos. Os tributos que interferem no setor atacadista distribuidor. Alessandro De Simone, advogado, sócio da De Simone Blanco Advogados, especialista também no setor atacadista distribuidor. Alessandro, tanto o Thomas Simões como o senhor João Destro falaram da simplificação fiscal e reclamaram da elevada carga tributária.
A redução, isso é uma gritaria geral do empresariado brasileiro e, na sua opinião, isso é viável a médio, a longo prazo? Com certeza, todas as colocações que foram feitas são extremamente corretas, reais e válidas. Agora, quando a gente fala de reforma tributária no Brasil, minha crença é a seguinte: primeira coisa que a gente tem que falar é que os tributos arrecadados servem para manter o tamanho do Estado brasileiro. Então, a gente precisa promover uma discussão que é a discussão da despesa pública no Brasil. O governo só caminha para frente nesse sentido. Cada vez mais aumentam-se as despesas públicas. Portanto, a necessidade de arrecadação vem a galope, vem junto com as despesas públicas. Enquanto não houver uma alteração dessa equação, a gente vai sempre ficar com uma carga tributária alta para manter um Estado brasileiro gordo e ineficiente, que a gente sabe que é, né? Outro ponto que sempre me causa estranheza, e desde 96, quando eu tive a oportunidade de participar do primeiro projeto de reforma tributária, logo que eu me formei, que era de um deputado chamado Pedro Parente, o pessoal discute a reforma tributária. Em primeiro lugar, a preocupação é com o governo federal, se eles vão perder a arrecadação. Depois a preocupação é com os estados, se eles vão perder a arrecadação de ICMS. Em terceiro, com os municípios, se vão perder a arrecadação de ISS e o fundo de participação que vem dos estados e da União. E os empresários e a sociedade, eles ficam em quarto plano. A preocupação, sempre que se fala de reforma tributária, em último lugar, é quem deveria estar em primeiro. Terceiro ponto, para mim, a reforma tributária que interessa ao governo federal, essa já foi feita e tem sido feita desde 96. Se a gente pegar, vou me estender rapidamente, mas acho que é importante. 96, na época do Fernando Henrique, eles foram buscar os lucros de subsidiárias brasileiras fora do Brasil. Em 98, mudou a legislação do PIS e COFINS, aumentou a alíquota do COFINS de 2 para 3, a do PIS de 0,30 para 0,65. Em 2001, 2002, mudou de novo a legislação do PIS e COFINS para manter os níveis de arrecadação. O COFINS podia ser 6,1, foi para 7,6. O PIS podia ser 1,30, foi para 1,65. Era a época que estava rolando o mensalão, portanto, tudo era aprovado no Congresso Nacional. Então, passou a cavalo esses aumentos de arrecadação. Aumentaram a base de cálculo das empresas prestadoras de serviço. A lista de serviços que os municípios podiam cobrar era de 100 serviços, foi para 200. E por aí vai. Então, toda a reforma tributária em nível federal, o governo já fez. O que sobrou hoje? Hoje sobrou o ICMS, que é o tributo que mais dói para o setor de atacado e distribuição e que gera esse monte de distorção que a gente falou. Mas para fazer uma reforma tributária do ICMS, precisa do consenso de todos os governadores, dos estados. E como o CONFAS ele só funciona por unanimidade, não há como um estado pequeno, sem relevância no mercado nacional, mas com um representante lá que dê incentivo fiscal, ele barra qualquer oportunidade de se discutir uma proposta mais séria e mais correta de reforma. Então, eu acho que talvez a gente não tenha a possibilidade de hoje de fazer uma grande reforma constitucional, de mudar a Constituição, uma emenda, porque isso é um projeto muito grande para tantos interesses no Brasil, e que eu acho que o caminho da reforma vai ter que ser por fases. Então, vamos entender o que está doendo mais para a economia brasileira, para o nosso setor, pegar aquele ponto e trabalhar uma alteração infraconstitucional nas leis abaixo da Constituição, as leis complementares, ordinárias. E nós vamos mudando para e passo até a gente encontrar um sistema que possa pelo menos equilibrar essas distorções. Eu acho que é esse o caminho que a ABAD tem que seguir, promover quais são as principais bandeiras tributárias, os pontos críticos, e ir trabalhando esses pontos junto com a sua bancada através da frente parlamentar. Bom, o assunto é amplo, polêmico, vasto. Certamente voltaremos ao tema em breve, mas nosso tempo é curto, estamos encerrando. Eu quero agradecer a presença de Thomas Simões de Lima, do Grupo Maranhão, João Destro, do Grupo Destro Atacado, e Alessandro De Simone, sócio-diretor da De Simone Blanco Advogados.
Você ficou sabendo um pouco mais sobre tributos, as principais questões que interferem no dia a dia do setor atacadista distribuidor. Voltaremos logo mais com mais entrevistas e debates aqui direto da ABAD 2014 em Curitiba. A CHEP está presente no dia a dia do setor atacadista distribuidor e é com grande satisfação que vemos ao longo dos anos a evolução da logística no setor. Estamos no Brasil há 16 anos e possuímos uma ampla rede de centros de serviços, aproximadamente 20 pontos espalhados por todo o território nacional. Temos a certeza que a solução de pooling de quadros de contentores facilita a logística das organizações, reduz custo, aumenta a eficiência e, mais do que isso, é um elemento fundamental para viabilizar as melhores práticas de sustentabilidade ao meio ambiente. A cada novo dia, meu prazer, minha alegria, é poder alimentar você, é cuidar para que você possa viver melhor. Quero te fazer bem, te fazer bem feliz. Gostamos de fazer bem o que te faz bem. Piracanjuba. De poucos clientes e muitas filas, para muitos clientes e nenhuma espera. De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade. De uma equipe que cuidava dos processos para processos que otimizam as equipes. A TOTUS existe para tornar nossos clientes mais competitivos. Junto com eles, criamos histórias de sucesso. Transforme seu negócio com o software de gestão da TOTUS. Pensando juntos, fazemos melhor. TOTUS. Chique apresenta o poder da mulher de ler pensamento. Ô mãe, faz um bolo de chocolate. Mãe, pode, mas volta às 11. As mulheres têm poderes. O poder de limpeza do Chique é um deles. Com enzimas ativas, ele remove toda a sujeira, deixando as roupas limpas e perfumadas, sem você pagar mais. Chique poderoso como você.